Vamos falar agora do sinal verde para a assinatura do acordo do Mercosul-União Europeia. Os Estados membros do Bloco Europeu já ratificaram um aval para a negociação, mas nós temos uma série de etapas que ainda precisam ser cumpridas para que as condições entrem em vigor. Sobre esse assunto, a gente conversa com o economista e ex-presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Igor Lucena. Igor, obrigado por ter aberto espaço aí nesse final de semana de descanso para entrar ao vivo aqui no Agora CNN. Minha primeira pergunta é uma pergunta sobre a burocracia. Que estágios precisam ser perpassados para que essas novas regras tarifárias entrem em vigor na União Europeia e também no Mercosul? Boa tarde, Uribe. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, a gente tem duas situações que são bem distintas dos dois lados do Atlântico, tá? Aqui, dentro dos parlamentos do Mercosul, acho que a questão é relativamente mais simples, já que já há um consenso entre os 4 países do bloco, né? Essas votações vão ser feitas nos parlamentos nacionais, de acordo com a organização do Mercosul, e a partir do momento que os parlamentos aprovam, o acordo já fica em vigor de acordo com as datas de estabelecimento das mudanças de alíquotas. Lembrando que a Bolívia, que já faz parte do Mercosul, ainda não entra dentro do bloco, dentro do acordo, porque ela precisa se reorganizar internamente para ficar no mesmo padrão dos outros países, né? E lembrando também que Venezuela, que faz parte do Mercosul, mas está suspensa, poderá adentrar dentro do acordo se houver mudanças significativas. Agora, no outro lado do Atlântico, a gente tem uma situação que foi dividido, né? O parlamento, de uma maneira geral, o acordo Mercosul e União Europeia tem que ser votado no Parlamento Europeu e também nos países membros do bloco. Mas os membros da Europa fizeram uma divisão, deixaram a parte comercial, que tem como é que eu posso dizer, o dever ou a possibilidade de negociação exclusiva do Parlamento Europeu supranacional, que para nós do Mercosul, que é o que importa, mas, ou seja, isso vai ser votado depois que passa no Conselho Europeu no Parlamento Europeu, são aproximadamente 700 parlamentares, e lá, se for aprovado, mesmo com a questão da França votando contra, a parte comercial do acordo já entraria em vigor. Membros do Conselho Europeu, né, que representa os países membros, e esses membros já aprovaram, né, já tiveram esse voto, já pensam em iniciar no segundo semestre a implementação do acordo. Entretanto, a segunda parte do acordo, que envolve deslocamento de pessoas, investimentos e toda uma questão mais complexa e política, aí não. Isso tem que ser votado em cada parlamento de cada país membro, que vai demorar mais tempo. Ou seja, o acordo na totalidade ele vai demorar provavelmente 1 ou 2 anos para ser votado, mas para nós e para a questão de negócios, já se pensa sim, neste ano de 2026, no segundo semestre, já se tornar uma realidade. E a grande diferença é que a partir do momento que for aprovado no Parlamento Europeu, vão ter produtos que imediatamente já terão suas tarifas reduzidas a 0 e outros que vão ter um prazo aí de 5 a 6 anos para ter essas alíquotas reduzidas. Igor, em geral, a gente vê a esquerda e a direita comemorando muito esse acordo. Foi negociado do governo Bolsonaro ao governo Lula, Michel Temer, Dilma Rousseff, e aí vai, 26 anos aí de negociação. Mas tem algumas posições pontuais de preocupação, na esquerda também e na direita, sobre o abalo em alguns setores. Tem alguns especialistas que dizem que as cotas para o agronegócio podem ser prejudiciais. Há outros que dizem que esse acordo pode desmantelar ainda mais a estrutura da indústria brasileira, que já é fraca e tem perdido força ao longo do tempo. Quais são os efeitos negativos? Eles existem de fato? Olha, eles existem, Uribe. Os efeitos negativos, todo acordo comercial traz vencedores e perdedores dos dois lados do Atlântico. Os próprios franceses, os agricultores franceses, entendem que comercializar com o Mercosul, e sabendo da nossa capacidade produtiva no agro, eles têm medo de perderem mercados consumidores, e isso vai forçá-los a tentar serem mais produtivos. Da mesma maneira que a indústria automobilística brasileira
que na verdade é do mundo inteiro, né? Eles precisam alterar fundamentalmente como os carros vão ser feitos, porque veículos europeus e equipamentos mais sofisticados vão entrar de uma maneira bem mais competitiva. A mesma coisa a gente fala de vinhos, queijos. Isso preocupa muito, por exemplo, os estados do sul do Brasil. Ou seja, dos dois lados vão haver necessidades de ajustes. Entretanto, isso não significa que não pode ser resolvido, né? Quando a gente fala de indústria, do mesmo tempo, da mesma maneira que a gente teremos um problema na indústria nacional, também é uma oportunidade para aqueles setores terem a capacidade de se renovar. O parque fabril brasileiro pode também utilizar novas máquinas e equipamentos. Da mesma maneira que a produção agrícola brasileira pode se tornar menos in natura e mais processada para vender dentro da Europa. Ou seja, na verdade, todo acordo comercial tem sim lados mais fracos dos dois elos, mas no final, quando a gente olha os termos de ganhos, a gente tem um aumento do comércio, um aumento das relações comerciais. Não há dúvidas de que entre 0,45 e 0,50 do PIB brasileiro pode ser um aumento, pode existir um aumento a partir do momento que o acordo se torna uma realidade. E lembrando, o Brasil cresce em 2,5%. Se a gente colocar mais 0,5% só por causa desse acordo nos próximos 10 a 15 anos, já será um impacto muito grande na economia nacional. E ainda há um outro ponto, que é o que eu gosto de dizer que são os efeitos secundários, né? A gente tem a possibilidade de que outros agentes, outros países da América Latina queiram entrar no Mercosul, o que seria muito bom para o Brasil como uma plataforma de exportação por causa desse acesso. E na outra ponta, a própria União Europeia já aumenta os seus países, já tem 6 novos países candidatos a membros, ou seja, o acordo ele não fica restrito, ele tem sim condições de se expandir quando a gente está falando no médio e no longo prazo. Então, de fato, não é algo que, por mais que tenham sim seus lados negativos, mas os efeitos positivos são muito maiores.